Dia 3 do nosso propósito, o que dirige a sua vida? Vamos ao vídeo? Nós vamos ver o que dirige sua vida. Se você olhar a palavra dirigir no dicionário, ela significa guiar, controlar, direcionar. Você direciona a bola de golfe para o buraco, espero. Você dirige um carro, você o guia e o controla pela rua. Você direciona o prego ao batê-lo com o martelo entrando na madeira. Do mesmo jeito, toda a vida é dirigida por algo. Algumas pessoas são dirigidas pela culpa, outras pelo medo, solidão, até preocupações. A vida de algumas pessoas é dirigida por expectativas de outros, sobre o que as pessoas vão pensar, o que os meus pais vão pensar, o que o meu namorado vai pensar, ou o que os meus filhos vão pensar. O fato é como você responde a esta pergunta, o que dirige a sua vida, vai determinar de forma decisiva a sua felicidade na vida. Você não pode responsabilizar outra pessoa por sua felicidade, da mesma forma que sua proximidade com Deus. Você está tão perto de Deus quanto você escolhe estar. Então é muito importante determinar o que vai dirigir sua vida. Porque se você escolhe a coisa certa, a sua vida segue em direção à paz, ao propósito, ao significado, em direção à significância. E se você escolhe a coisa errada, talvez você vai sair da estrada, se desviar. Eu falei com um homem certa vez e ele disse que estava numa escalada em direção ao sucesso e quando chegou no topo, viu que tinha tomado a direção errada. Eu não quero que você cometa esse erro. Aproveite a leitura do capítulo 3. Percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. O homem sem propósitos é um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. A vida de todo indivíduo é dirigida por algo. A maioria dos dicionários define o verbo dirigir como guiar, controlar, direcionar. Se você está dirigindo um carro, batendo um prego ou chutando uma bola, estará naquele momento guiando, controlando e direcionando. Que força motriz dirige sua vida? Nesse exato momento, é possível que um problema, uma urgência ou um fim de um prazo determinado estejam direcionando você. É possível uma lembrança dolorosa, um temor ou uma crença inconsciente também que estejam te direcionando. Centenas de circunstâncias, valores e emoções podem dirigir sua vida. Eis aqui 5 das mais comuns. Primeiro, muitos são dirigidos pela culpa. Algumas pessoas passam a vida inteira fugindo de remorsos e ocultando a vergonha. Dirigidas pela culpa, são manipuladas pelas lembranças. Permitem que o passado controle o futuro e frequentemente punem a si mesmas, sabotando o próprio sucesso. Quando Caim pecou, sua culpa afastou-o da presença de Deus. Então ele disse: "Você será um fugitivo errante pelo mundo." Esse quadro descreve a maioria das pessoas hoje em dia, andar pela vida sem propósito. Somos produto do nosso passado, mas não precisamos ser prisioneiros dele. O propósito de Deus não é restringido por nosso passado. Ele tornou um assassino chamado Moisés em um líder e um covarde chamado Gideão em um corajoso herói. Também pode fazer coisas maravilhosas com o restante da sua vida. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. A Bíblia diz: como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos. Número 2. Muitos são dirigidos pelo ressentimento e pela raiva. Algumas pessoas apegam-se a mágoas sem jamais superá-las. Em vez de aliviar a dor por meio do perdão, revivem-na continuamente em pensamento. Quando dirigidas pelo ressentimento, calam-se e interiorizam a raiva, enquanto outras se irritam e agridem uns aos outros. Ambas as reações são nocivas e inúteis. O ressentimento sempre machuca mais o ofendido que a pessoa que o ofendeu. Enquanto o ofensor provavelmente já se esqueceu do insulto e seguiu em frente, você continua angustiado em sua dor, perpetuando o que aconteceu. Ouça: aqueles que o magoaram no passado não poderão continuar a feri-los, a menos que você se agarre à dor por meio do ressentimento. O que passou, passou. Nada pode mudar o passado. Você apenas se machuca com a amargura. Para o seu próprio bem, aprenda com o passado e mande para bem longe. A Bíblia diz: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo e leva à morte. Número 3. Muitos são dirigidos pelo medo. Seus temores provavelmente resultam de experiências traumáticas e de expectativas fantasiosas do crescimento de um lar extremamente severo ou mesmo de predisposição genética. Independentemente do que tenha causado tal situação, pessoas dirigidas pelo medo com frequência perdem grandes oportunidades por terem medo de correr riscos. Em vez disso, comportam-se de maneira cautelosa, evitando arriscar-se e tentando manter o status. O medo é o encarceramento voluntário que o impedirá de se tornar no que Deus pretende que você seja. Você deve agir contra isso com as armas da fé e do amor. A Bíblia diz: no amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo.
Considerando que o medo causa uma vida vacilante e cheia de temores, medo da morte, medo do julgamento, podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. Número 4. Muitos são dirigidos pelo materialismo. O desejo de adquirir é um único objetivo na vida de algumas pessoas. O impulso de sempre querer mais se baseia na concepção equivocada de que possuir mais me tornará mais feliz, mais importante e mais protegido. Contudo, são 3 expectativas falsas. Os bens materiais trazem felicidade apenas temporária. A situação de constante tranquilidade acaba gerando tédio e então passamos a desejar novidades, coisas maiores e melhores. Também é um mito a concepção de que quanto mais bens adquirir, mais importante serei. Autoestima e riquezas materiais não são sinônimos. Nosso valor não é determinado por nossas posses, e Deus deixa claro de que as coisas mais valiosas da vida não são os bens materiais. O mito mais comum a respeito do dinheiro é que quanto mais dinheiro se tem, mais protegido se está, e isso não é verdade. As riquezas podem ser perdidas num piscar de olhos, por uma quantidade considerável de fatores que fogem do nosso controle. A verdadeira segurança só pode ser encontrada naquilo que jamais poderá ser tomado de você, seu relacionamento com Deus. Quinto, muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Algumas pessoas permitem que experiências alheias de pais, cônjuges, filhos, professores ou amigos controlem sua vida. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação de seus pais que nunca estão satisfeitos. Outros são dirigidos pela pressão social do grupo a que pertencem, sempre preocupados com o que os outros podem pensar. Infelizmente, os que seguem a multidão quase sempre acabam perdidos nela. Não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar satisfazer a todos. Ser controlado pela opinião dos outros é uma forma segura de jamais atingir os propósitos de Deus para a sua vida. Jesus disse: ninguém pode servir a 2 senhores. Outras influências ainda podem dirigir sua vida, mas todas levam ao mesmo impasse: potencial não aproveitado, estresse desnecessário e uma vida não realizada. Essa jornada de 40 dias mostrará como ter uma vida dirigida por propósitos. Uma vida guiada, controlada e direcionada pelos propósitos de Deus. Nada é mais importante que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida e nada pode compensar o prejuízo de não os conhecer. Nem o sucesso, nem as riquezas, nem a fama, nem os prazeres. Sem um propósito, a vida não passa de um movimento sem sentido, uma atividade sem direção ou uma série de acontecimentos sem motivo. Sem um propósito, a vida é banal, mesquinha e inútil. Há 5 vantagens em se viver uma vida com propósitos. A primeira delas é: conhecer o propósito de sua vida faz com que ela tenha sentido. A esperança é tão essencial para a vida quanto o ar e a água. É preciso ter esperança para lutar. A esperança é o resultado de ter um propósito. Se você tem se sentido sem esperança, não desista. Mudanças maravilhosas acontecerão em sua vida e quando você começar a viver com propósito, mudanças maravilhosas acontecerão em sua vida. Quando você começar a viver com propósito. Deus diz: sei os planos que tenho para vocês, planos para o bem, não para lhes causar aflição. Lhes darei esperança e um futuro promissor. A segunda é: conhecer o seu propósito simplifica a vida. Ele define o que você faz e o que você não faz. O propósito é o padrão pelo qual você avalia suas ações para saber as que são essenciais e as que não são. Basta perguntar: essa ação me ajudará a cumprir o propósito que Deus tem para minha vida? O terceiro é: conhecer o seu propósito ajuda a estabelecer prioridades. Isso faz com que esforços e energias se concentrem no que de fato importa. Você se torna eficiente ao ser seletivo. Faz parte da natureza humana distrair-se com assuntos de menor importância. Fazemos da nossa vida um jogo. Sem um propósito definido, você ficará mudando de rumo, de emprego, de relacionamentos, de igreja, e na esperança de que cada mudança seja definitiva ou preencha o vazio no seu coração. Você pensa: talvez dessa vez seja diferente, mas isso não resolve o verdadeiro problema, que é a falta de foco e de propósito. A quarta é: conhecer o seu propósito traz motivação. O propósito sempre produz entusiasmo. Nada mais estimulante que um propósito claro.
No entanto, a paixão se esvai quando falta propósito. Até mesmo levantar-se da cama se torna um fardo. Normalmente, é um trabalho sem sentido que nos esgota, consome nossa força e nos rouba o prazer, não o excesso do trabalho. Essa é a verdadeira alegria da vida, ser usado para um propósito reconhecido por você mesmo como grandioso. Ser uma força da natureza, em vez de um amontoado inconstante e egoísta de ressentimentos e lamentações, sempre reclamando que o mundo não se esforça para torná-lo feliz. E quinto, conhecer o seu propósito irá prepará-lo para a eternidade. Muita gente passa a vida tentando criar um legado. Tais pessoas querem ser lembradas depois que partirem. Entretanto, o que a última análise mais importa não é com o que os outros dizem sobre sua vida, mas com o que Deus diz. O que as pessoas não percebem é que todas as realizações acabam sendo superadas e homenagens são esquecidas. Viver para criar um legado é um objetivo sem perspectiva. Uma utilização mais sábia do tempo é construir um legado eterno. Você não foi posto nesse mundo para ser lembrado. Você foi colocado aqui a fim de se preparar para a eternidade. Chegará o dia em que você estará diante de Deus e Ele fará uma auditoria em sua vida, um exame final antes mesmo que você ingresse na eternidade. A Bíblia diz: lembre-se, cada um de nós comparecerá diante do tribunal de Deus. Sim, cada um de nós terá de prestar contas de si mesmo a Deus. Felizmente, Deus quer que passemos nesse teste e por isso nos deu as perguntas antecipadamente. Pela Bíblia, entendemos que Deus nos fará duas perguntas fundamentais. A primeira é: o que você fez com meu filho Jesus Cristo? Deus não irá perguntar sobre sua formação religiosa ou visão doutrinária. O único ponto importante será: você aceitou o que Jesus fez por você? Aprendeu a amá-lo e a confiar nele? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a segunda pergunta é: o que você fez com o que lhe dei? Ou seja, o que você fez com a sua vida? Dádivas, talentos, oportunidades, energia, relacionamentos e recursos? Tudo o que Deus deu a você? Gastou-o com você mesmo ou fez uso deles para os propósitos que Deus tinha para você? Prepará-lo para essas duas perguntas é o objetivo desse livro. A primeira irá determinar onde você passará a eternidade. A segunda determinará o que fará na eternidade. Ao terminar esse livro, você estará pronto para responder essas duas perguntas. Dia 3, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: viver com propósito é o caminho para a paz. Versículo para memorizar: tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme e às pessoas que confiam em ti. Isaías 26, 3. Pergunta para meditar: na opinião de minha família e de meus amigos, o que dirige a minha vida? O que eu desejo que a dirija? Como temos feito? Anote no seu caderno reservado e vamos seguir juntos nesse propósito.